Jesus, quero agradecer a oportunidade de poder estar na casa do Senhor, adorando e exaltando o nome do nosso Deus. Amém. Amém. Aleluia. Meus irmãos, eu aprendi algo. Deus não une homens. Deus une projeto. Deus uniu o homem com seus projetos. Porque Deus veio para nos unir em amor. Então, precisamos entender que Deus é amor. Aleluia. E através do amor de Deus, nós somos unidos como uma grande família que vamos representar Deus aqui na terra. A palavra do Senhor diz, La Bible élogie, no livro de 1 João, dans le livre Jean chapitre 1, capítulo 4, 1 Jean chapitre 1 João, capítulo 4, 1 Jean chapitre 4, versículo 7 le verset 7 a 9. à 9. E diz assim a palavra do Senhor: Et le biboye ma combinaison. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém. 1 João, capítulo 4, de 7 a 9. 1 Jean chapitre 4, 7e verset à 9, nous lisons au nom de Jésus. Amém. Nous lisons au nom de Jésus. Amém. Bien-aimés, aimons-nous les uns aux autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît de Dieu. Celui qui aime, celui qui n'aime pas, n'est pas connu de Dieu, car Dieu aime l'amour. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Oyo bazali kolinga te, bango bayebi Nzambe te, po ete Nzambe azali kolinga. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, Kolingo na Nzambe mpo na biso, em ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nzambe atindaki mwana na ye na mokili po ete biso tobika na nzela na ye. Deus ama tudo o que ele fez. Nzambe alingaka nyonso oyo ye asali, Para que todo que nele crê afin que quiconque croit en lui não pereça, ne périsse point, mas tenha mais qu'ils aient a vida eterna. la vie éternelle. Amém. O amor de Deus L'amour de Dieu é um dom supremo. est un don suprême. É algo que vem da essência de Deus. Et une chose qui vient donner l'essentiel de Dieu. A essência de Deus é amor. Essentiel ya Nzambe ezali bolingo. E ele colocou a sua essência dentro do nosso coração. Atie essentiel na ye ya bolingo na ye kati na biso. Para que Deus fez isso? Mpona nini Nzambe asali bongo? Deus quer que nós vivamos o amor dele aqui na terra. Nzambe alingi biso tovivre bolingo na ye ya likolo awa. Por isso que nós precisamos viver em amor. Yango ezali important biso bana Nzambe ya kovivre na se ya ombre ya bolingo. O amor é algo maravilhoso que Deus nos colocou.
bolingo ezali eloko moko ya important oyo Nzambe apesi biso bato. Porque quando o amor de Deus nos alcançou, Porque tanto bolingo na Nzambe etrouve biso, ele muda a nossa essência. amen, yango echangeaka être na biso to bizaleli na biso. E a nossa essência era maligna. Bizaleli na biso oyo tozalaki nango ezalaki bizaleli moko ténébreux to bizaleli moko ya mabe. Por quê? Porque nós somos descendentes de Adão. Mpona nini? Parce que biso tozali descendant ya Todos pecaram, mas através de Jesus, todos nós somos resgatados. na au travers ya lisumu ya mutu moko mokili mobimba ezali kovivre na se ya mabe mpe au travers ya lisekwa to kufa ya Yesu na ekulusu biso oyo tozwi mpe bomoi. E esse amor faz a diferença nas nossas vidas. Mpe bolingo wana ezali kosala kati ya liberté wana. Nós podemos ser felizes. Biso tokoki kozala na esengo. Amen. Somente através dessa liberdade, Na kati ya liberté wana nós podemos biso tokoki ser kozala tudo aquilo baoyo nyonso que o Senhor sonhou para nós. baoyo nyonso Nzambe abongisi soki ngai kutalobi amen na malamu. Ou seja, baoyo nyonso Nzambe abongisi mpona oyo tozala. então nós somos Biso tozali representantes de Deus barepresentant ya Nzambe aqui na terra. awa na mokili. Mas para que isso seja uma verdade na nossa vida, Po ete wana ekoma verité na vie na biso precisamos tozali na posa a essência de Deus l'essentiel ya Nzambe dentro do nosso coração. na kati ya motema na biso. Precisamos do amor de Deus Nous avons besoin de l'amour de Dieu no nosso coração. dans nos cœurs. Aí então Wana nde nós iremos fazer nous irons à faire tudo aquilo oyo nyonso que o Senhor quer que nós Nzambe façamos. alingi biso tosala. Jesus Cristo Yesu Kristo, pagou um alto preço il a payé un prix élevé na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida e vida em
Et jusqu'à ce qu'il a lobby et ça. E aí então ele criou céus, Akeli Mokili, sol, Asali Moi, estrelas, Asali étoile, universo. Asali univers. Deus criou tudo. Dieu a créé tout. Mas no dia, Dans le 6e jour, ele criou il a créé com as suas próprias, pelo poder do Espírito. de la puissance du Saint-Esprit. A Bíblia diz, La Bible dit no livro de Atos, dans le livre de Actes, capítulo 2, chapitre 2, que homens de Deus les hommes de Dieu que conheciam a Jesus, qui connaissaient le Seigneur, que falavam com Jesus, qui parlaient avec le Seigneur, eles precisavam et ils avaient besoin ser revestidos d'être revêtus do Espírito Santo de de Deus. l'Esprit Saint de Dieu. Eles queriam fazer, Et ils avaient besoin de faire, mas não conseguiam mais ils fazer, n'ont pas pu faire quelque porque chose. Jesus estava aqui Parce que le Seigneur était là, e Jesus estava fazendo a sua obra. et le Seigneur faisait son travail. Mas Jesus, Mais le Seigneur, ele foi crucificado, il a été crucifié, ele ressuscitou il a été ressuscité ao terceiro le dia 3e jour, e ele disse: et il a dit, eu voltarei ao Pai, moi je rentrerai auprès du Seigneur, mas enviarei mais j'enverrai o meu Espírito à mon esprit, para você ser revestido, afin que vous soyez revêtus, para você fazer afin que vous fassiez tudo aquilo que eu fiz tout ce que moi je fais. e coisas maiores Et les choses très élémentaires, très importantes. ainda vos farás. Et les choses encore plus importantes, vous ferez. Então, Alors, a Bíblia diz la Bible dit, que Jesus subiu aos céus Jésus est reparti au ciel e diz: et il dit, fique restez là, reunidos réunissez-vous como igreja, comme une église, como família, comme une famille, buscando, en recherchant clamando, et en acclamant pedindo: et en suppliant ou en demandant Senhor Deus, que le Seigneur Dieu, eu quero ser moi je veux être o seu representante ton représentant sur la terre, aqui na terra. ici sur la terre. Eu não posso, Moi je ne peux pas, mas eu, mais moi, revestido do teu Espírito, rempli de ton esprit, eu irei moi j'irai falar, et je parlerai, profetizar, et je prophétiserai, ensinar, et j'enseignerai. colocar as mãos J'imposerai le mal sobre os enfermos, sur les infirmes, sobre os doentes, sur le malade, sobre os cativos, sur ceux qui sont captivés, sobre os oprimidos, sur ceux qui sont opprimés. e Moi, através au travers do teu maravilhoso Espírito, de ton esprit merveilleux, nous continuaremos continuerons a sua obra. ton œuvre. Amen. A palavra de Deus diz, La parole de Dieu dit, no Atos capítulo 2, dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 2, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos. quand le Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. De repente, Et tout à coup, il vint du ciel. veio do céu um som como um vento impetuoso Tout à coup, il vient du ciel un vent violent e encheu toda a casa, onde estavam sentados, le lieu où ils étaient assis. e apareceram, Et directement, il apparut distribuído entre línguas como de fogo, de langues semblables à des langues de feu leur apparut. e pousou sobre eles, Et se posèrent sur eux, cada deles. chacune d'eux. Todos Tout le monde, ficaram cheios tous ces gens étaient remplis
Dieu l'a levé para ele viver pour que lui, il vive novo tempo, uma nova fase. nouvelle histoire. Agora ele é Maintenant, il est devenu milagre de Deus. Andando en marchant. aonde ele estiver, Le lieu où il partait, as pessoas vão olhar. le lieu où il partait, les gens le Ali é um regardaient. milagre. Voilà le miracle. Ali Deus pôs a mão. Voilà, Dieu a touché la main. Assim é como nós hoje. Voilà comment nous sommes aujourd'hui. Deus nos levantou. Dieu nous a levés. Deus nos curou. Dieu nous a guéris. Deus nos libertou. Dieu nous a guéris. Para que nós possamos Afin que nous passons testemunho vivo à daquilo de ces personnes que ele fez na nossa vida. à devenir les témoignages vivants de tout ce qu'il a fait de nous. E nós revestidos Nous sommes revêtus do Espírito de Santo de l'Esprit Deus. Saint de Dieu. O Senhor diz Le Seigneur a dit, que faremos coisas maiores. nous verrons les choses plus merveilleuses. Então alegra teu coração. Alegra o coração. Et donc, en toi, Que cuido eu. Que você cuido eu. Alegra teu coração. Que de você cuido eu. errer dans ton cœur parce que voilà. Alegra teu coração. Sois aimé dans ton cœur Você parce qu'en toi, é escolhido meu. toi tu es la personne que je choisis. Diz o Senhor. Dis le Seigneur. Então, Alors, precisamos nous avons besoin de família. famille Como amigo, a falta de perdão. pour le manque du pardon, De todo pecado. de tous les péchés. Quem não perdoa, Qui ne pardonne pas não é perdoado. n'est pas pardonné aussi. Se você quer ser perdoado por Deus, Si tu veux être pardonné de Dieu, pelos seus pecados, de tes fautes et de tes péchés, precisamos aprender nous devons apprendre a perdoar. à pardonner aussi. Quem perdoa Dieu, no Senhor a sua vida. il va vivre le merveille de Dieu dans sa vie. E exatamente é isso que Deus sonhou, Exactement ce que Dieu a comme plan pour nous, que Deus projetou. que Dieu a projeté pour notre vie. Vocês são Nous sommes, a menina dos olhos de Deus. nous sommes les enfants entre les yeux de l'Éternel. Vocês são a menina dos olhos. Nous sommes les enfants que Dieu est en train de regarder. E alegra o meu coração Et ma joie conhecer de savoir connaître mais uma família une fois de plus une famille que representa qui représente Deus aqui na terra. ici sur terre. Então nós precisamos, como a palavra diz, Alors nous avons besoin, comme la parole le dit, ser d'être instrumento de Deus les instruments de Dieu para fazer pour faire a obra do Senhor. l'œuvre. Aleluia! Eu preciso ser Moi, j'ai besoin d'être as mãos de Deus, la main de Dieu, os olhos de Deus, les yeux de Dieu, a boca de Deus, la bouche de l'Éternel para levar pour emmener as boas novas. la bonne nouvelle. Assim como nós Comme nous aussi, temos o Espírito de nous Deus avons l'Esprit Saint de Dieu e fomos libertos, et nous sommes libérés porque Jesus diz: parce que Jésus a dit, se Cristo vos libertar, si Christ vous a franchi, verdadeiramente sereis livres réellement vous serez libre para viver pour vivre novo tempo, une nouvelle période ou une nouvelle expérience. novo tempo, uma nova fase, viver algo novo. À vivre quelque chose de nouveau. O Espírito Santo tem a capacidade Le Saint-Esprit a la capacité de mudar de changer os meus pensamentos, mon mental, mes pensées, as minhas ações, mes actions, as minhas atitudes. mes attitudes. Então eu tenho que orar, Moi, je dois prier, Senhor Deus, Seigneur Dieu, que eu venha diminuir moi, je dois e o teu filho crescer, para que eu seja pour que moi je devienne um homem de Deus, l'homme de Dieu uma mulher de Deus. et une femme de Dieu. Quando você abençoa, Quand toi tu bénis, você é abençoado. mais toi aussi directement tu deviens béni. Por isso que Deus diz Voilà pourquoi Dieu dit que Deus está em busca que Dieu cherche dos verdadeiros de adoradores, véritables adorateurs. aqueles que o adoram, Le gens qui adorent, não somente de non boa, seulement
aonde nós estivermos. Là où nous serons. A Bíblia diz: Il est écrit dans la parole. não vos conformeis com este mundo, Ne vous conformez pas au siècle présent. mas transformai-vos Mais transformez-vous pela renovação da vossa mente. par le renouvellement de votre intelligence. O Espírito de Deus L'Esprit Saint de Dieu vem na nossa mente est venu dans notre e mental. ele muda tudo que tem que ser mudado. Et il change tout ce qui doit être changé. Homens cheios do Espírito Les hommes et les femmes remplis de l'Esprit, faz sinais, ils font des signes, faz maravilhas ils font de choses merveilleuses e alegra et ils sont contents. o coração de Deus. Et ils donnent la joie au cœur de l'Éternel. Nós somos Nous sommes embaixadores de Cristo les ambassadeurs de Christ aqui na terra. ici sur la terre. Então, Alors, o inimigo l'ennemi, tem que saber e ele sabe il doit savoir et il sait que as portas do inferno que le port des enfers não vai prevalecer ne prévaudront contra pas a igreja do contre Senhor. l'Église de Dieu. Eu sou a igreja. Moi, je suis l'Église. Você é a igreja. Moi, je suis l'Église. Quando o homem começa a orar, Quand une personne ou une femme commence à prier, o céu se abre. le ciel s'ouvre. Deus Et Dieu, coloca os ouvidos il met ses oreilles atentos il met ses oreilles pour para ouvir a oração deste pour povo. entendre la prière de ce lieu. Então, o que nós pedimos para Deus, Alors, ce que nous demandons à Dieu, Deus é Dieu est o maior interessado le meilleur intéressé, merci, em te abençoar. de te bénir. Você precisa ser feliz. Dieu a besoin que toi, tu sois heureux. Você tem que andar de cabeça erguida. Tu dois marcher la tête haute. Porque o seu testemunho Parce que ton témoignage, fala muito mais do que as palavras. ça parle mieux que les paroles. Amen. As pessoas têm que olhar para você. Le gens doit te voir. Ali vai Là, il va. o homem de Deus, Le voilà, homme de Dieu. uma mulher de Et Deus. en femme de Dieu. As pessoas vão te procurar. Et tu deviendras une référence pour que les hommes te cherchent. Eles estão perdidos. Et les gens qui sont perdus, Eles estão com fome. les gens qui ont la faim, Eles estão presos. les gens qui sont dans la prison, E você et toi, é a boca profética. tu deviens la bouche prophétique. É você que vai falar. C'est toi qui vas commencer à É parler. você que vai impor a C'est mão. toi qui vas imposer le E mal. Deus vai te usar. Et Dieu va t'utiliser. Deus vai te usar disso. Dieu utilisera ta vie. Porque você não é qualquer um. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Você é meu, diz o Senhor. Moi, tu es bien, dit le Seigneur. E eu conto com você. Et moi, je compte sur toi. E através da sua vida, Au travers de ta vie, outras pessoas d'autres personnes, vão ter um encontro com ils vont Jesus. se rencontrer avec le Seigneur. E aí irão ver Alors viendra a glória de Deus la gloire de Dieu através da sua au vida, travers de ta vie, através do seu au testemunho, travers de ton témoignage, através do que você é. au travers de ce que toi tu représentes. O mundo está em trevas. Le monde est dans les ténèbres. E Jesus diz Et Dieu a dit, que nós iremos Jésus a dit, nous irons refletir refléter a luz de Jesus la lumière du Christ aqui na terra. ici sur la terre. Nós somos como um espelho. Nous sommes comme le miroir. Nós temos Jesus. Jesus reflete Nous sommes comme le miroir. Nous avons Christ et le Christ reflète le lieu. na vida das pessoas. Il reflète le vie de personne. O que estava em trevas, Ce qui était dans les ténèbres, o que estava perdido, ce qui était perdu, o que estava longe da presença de ce Deus, qui était loin de la présence de Dieu, o que estava matando, ce qui nous tuait, o que estava roubando, ce qui volait, o que estava triste, ce qui était triste, o que estava ce depressivo, qui était dépressif, o que estava sem esperança, ce qui était sans espérance. através Au travers da luz de de Cristo la em lumière nós, de Christ en nous, eles vão receber et ils vont recevoir. aquilo que você recebeu. E eles terão Et ils auront a presença de Deus la présence de Dieu para mudar pour changer a vida deles. leur vie. Deus ama. Dieu aime. A essência de Deus é amor. L'importance de Dieu, c'est l'amour. Porque Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira Dieu a tant aimé les membres d'une forme que enviou qu'il a donné o seu Filho amado, son Fils unique, para que pour que todo nele crê toute personne qui croit en lui
tenha qu'ils aient a vida la eterna. vie. Então, queridos, Alors, frères et sœurs, nós precisamos nous avons besoin viver de besoin de vivre uma vida de santidade une vie de la sainteté na presença de Deus. dans la présence de Dieu. Sem santidade, Sans la sainteté, nós não veremos nous ne verrons pas a Deus. Dieu. Precisamos ser santos, Nous avons besoin d'être saints, como Jesus era santo. comme lui il est saint. Então, Alors, deixe o Espírito Santo laisse le Saint-Esprit trabalhar na sua mente, travailler dans notre mental, trabalhar no seu coração. travailler dans notre cœur. Paulo dizia: Paul a dit, eu não vivo mais em mim, moi je ne vis plus. mas Cristo vive. Aonde Cristo vive, Ça, c'est Ele muda tudo. là où les Christ vivent, il change les choses. Então, nesta manhã, En ce matin, se você está triste, si tu es triste, se você está preocupado, si tu es préoccupé, se você está ansioso, si tu es anxieuse, se você está com medo, si tu as la peur, coronavírus está fogo, le coronavirus est là, Amen. mas nós Amen. temos Jesus, nós somos revestidos do Espírito Santo, e mal nenhum Et il n'y aura pas de mal chegará qui arrivera na sua casa, na sua vida, na sua família, porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será por nós? Nos alegra, nos fortalece. Il nous fortifie. Jesus diz: Le Christ a dit, vá, eu estarei contigo. je serai avec vous. Põe a sua mão, Mets votre main que eu ponho a minha, et moi je mettrai le mien. porque você é Parce que vous êtes mensageiro le messager das boas de novas. la parole. Então, amado, Alors, bien aimé dans le Seigneur, nós precisamos nous avons viver. besoin de vivre. Hoje, nesta manhã, Aujourd'hui, ce matin, nós recebemos nous avons revêtu, nous avons presente reçu de Deus. le don de Dieu. Nós nos enchemos Nous sommes remplis da presença de de la présence de Deus. E o homem cheio do Espírito, Dieu. Et l'homme qui est rempli, a mulher cheia do la Espírito, femme remplie de la présence de Dieu, vai poder dizer: il doit être capable de dire, eu não tenho ouro, moi je n'ai pas d'argent, eu não tenho prata, moi je n'ai pas d'or, je n'ai pas mas o d'argent. que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, seja curado, seja liberto, seja restaurado. O Espírito Santo Le Saint-Esprit, entre no seu lar, il entre dans entre na sua casa. Então, Alors, tenha paz. Jeová Nissi le Dieu de paix est dans ton cœur. é o Deus da nossa paz. C'est le Dieu de notre paix. Você precisa Tu as besoin ter paz, d'avoir la paix, ter saúde, d'avoir la santé, não faltar nada, de rien manquer. porque Deus garante Parce que Dieu a garanti aos seus filhos: à ses enfants. você é filho de Deus, Toi, tu es e Deus l'enfant. nos ama. Et Dieu nous aime. Não olhe para a direita, Ne regarde ni à droite, não olhe para a esquerda, ne regarde ni à gauche. Il va se descendre le bénédiction que vai alegrar o seu coração. qui va donner la joie à ton cœur. O homem alegre, L'homme heureux, a mulher alegre, la femme heureuse, ela edifica o nome do Senhor. femme heureuse, homme heureux, il glorifie le nom du Seigneur. Deus não quer Dieu ne veut pas você que toi, triste, triste, abatido, abattu, preocupado, préoccupé, ansioso. tu es anxieux. Deus quer Dieu veut que você que toi, levante a tu cabeça, élèves, que tu saches que que Deus cuida de Dieu você, prend soin de Deus toi, cuida do seu lar, que Dieu prend soin de Deus cuida toi, da sua família, Dieu prend soin de ta Deus famille, cuida dos seus filhos. il prend soin de tes enfants. E somente Deus Seulement lui, Dieu, pode trazer à existência qui peut amener aquilo que não existe. Nesta manhã, Et dans ce o matin, Espírito Santo te le visita. Saint-Esprit, A janela do céu il se a abre. ouvert. E a Bíblia diz: La Bible dit, o compromisso et moi j'ai le com a minha compromis palavra. à ma parole. E a minha Et ma palavra diz parole dit, que eu sou amor. moi je suis amour. E eu amo a cada um de Et vocês. moi j'aime Eu amo a cada um de Moi vocês. j'aime chacun de vous. Vocês são muito importantes. Et para vous, mim. vous êtes importants pour moi. Eu criei o mundo Moi j'ai créé le monde. em 5 dias. O sexto dia Mais le 6e jour, é para que você possa desfrutar c'est pour que vous, vous donniez tudo aquilo bénéficiez
Moi, je fais. Eu fiz tudo de bom e de melhor. Moi, je fais tout ce qui est de bon et de E meilleur. você precisa Vous avez besoin ter comunhão comigo, d'avoir la communion avec moi para que eu possa pour que moi je puisse. te dar tudo aquilo Pour que moi je puisse vous donner tout ce que vous avez. Então entenda, no meu tempo Dans mon temps, eu vou mover, moi je vais agir. porque nós aqui Et nous ici, só estamos de nous passagem. sommes de passage. O melhor de Deus Le meilleur de Dieu, está por vir. ça vient. Jesus disse: Christ a dit. eu prepararei um lugar para você. Alléluia, je vais préparer à- Aonde? C'est agir. Essa é a posição mais alta que você pode estar. C'est la posição mais alta que eu posso C'est la position le plus élevée que je dois avoir. Isso significa Cela signifie rendição. la bouche parle, Porque o coração está cheio. c'est que le cœur est rempli. E o coração está cheio Lorsque le cœur est da rempli presença do Senhor. de l'Esprit Saint de E Dieu na presença do et Senhor l'Esprit Saint de Dieu, não tem má notícia. dans la présence de Dieu, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Na presença de Deus, Dans la présence de Dieu, tudo se faz novo. tout se fait merveilleusement bien. Até a tristeza Même la tristesse. salta Oh, ça saute de alegria. de la joie. Nous avons besoin d'attendre E nós somos que nous sommes, homens cheios do Espírito nous sommes remplis de Dieu para levar a palavra afin d'apporter la parole para aqueles à ces gens que precisam conhecer qui ont besoin d'entendre a luz do Senhor, la lumière de a Dieu, bênção do Senhor. la bénédiction de Dieu. Precisamos Nous avons besoin. povoar o céu. Precisamos encher o céu Nous avons besoin de remplir le ciel de irmãos, de frères et sœurs, de pessoas de personnes que estão tristes e abatidos sem Deus, qui sont tristes et sans Dieu, longe da presença do Senhor. loin de la présence de Dieu. Então nós Nous somos responsáveis. Nous sommes le responsable. Apóstolo Pedro L'apôtre Pierre, foi grande homem de Deus, il était le grand homme de Dieu. mas hoje Mais aujourd'hui, ele não está aqui. il n'est pas présent. Ele cumpriu o seu papel Il a rempli sa da mission melhor forma possível, de la manière possible. porque ele deixou Il a laissé o Espírito Santo le Saint-Esprit encher o seu coração. remplir son cœur. Hoje Aujourd'hui, somos nós, aujourd'hui c'est nous, sou eu, c'est moi é você, et vous aussi. que precisa se encher Nous avons besoin d'être do remplis Espírito Santo de le Saint-Esprit de Dieu para mudar afin de changer a vida, la a vie, história. l'histoire. O inimigo L'ennemi, está escrevendo uma história il écrit l'histoire na vida das pessoas, dans la vie de personne. mas Mais quem dá a última palavra qui donne la dernière parole, é Deus. c'est Dieu. E você é Et toi, tu es agente de Deus. cet agent de Dieu. Então Deus vai te usar. Et Dieu va t'utiliser. Se nós não falarmos, Si nous ne parlons pas, as pedras vão clamar. les pierres parleront. Então, Alors, seja sois a boca profética. la bouche prophétique. Que nesta manhã Et ce matin, o Espírito Santo le Saint-Esprit, falou aos nossos corações. il a parlé à nos cœurs. Deus falou através dos louvores. Dieu a parlé au travers de chants. Deus habita no meio dos louvores. Il habite au milieu de chants et de Enquanto você estava adorando, quand tu louais le Seigneur, o Espírito Santo estava trabalhando l'Esprit Saint de Dieu travaillait. no seu lar, na sua casa, Il travaillait dans ta na maison. sua família. Il travaillait dans ta famille. Você vai voltar para a sua casa Quand hoje, tu rentreras dans ta famille aujourd'hui, cheios do Espírito. rempli de l'Esprit. Se você saiu de lá Si tu es sorti de là com algum problema, avec un problème quelconque, põe paz no seu coração. Dieu met la paix dans ton Eu cœur. estou cuidando. Moi, je suis sûr. Eu estou operando. Moi, je suis en train d'opérer. Eu estou trabalhando Moi, je suis en train de travailler na sua vida. dans ta vie. Porque eu Parce que moi, amo vocês. je vous aime. Eu amo vocês. Moi, je vous aime. Amei? Diz o Senhor. De tal maneira que eu te dei o melhor que eu tinha Que moi, je vous ai donné le meilleur de ce que j'avais. para vir aqui. Pour Morrer en tant por qu'humain. mim e por vocês. Pour vous et pour moi. Então alegra teu coração. Alors, sois heureux.